Oi, levezas! Tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem também. Super feliz de estar aqui para falar sobre os 5 mitos ou verdades sobre emagrecimento. Então, vou falar sobre esses 5, mas fica até o final, porque o último tem um bônus também, tá? O último é surpreendente. Eu acho que ninguém vai acreditar se é um mito ou se é uma verdade. Vamos lá para o primeiro tópico de hoje. Alimentos integrais são menos calóricos? Quer dizer, será que o alimento integral ele engorda menos? Por exemplo, o pão integral e o pão branco, você acha que tem diferença na caloria deles? Ou então no arroz integral e no arroz branco? Vocês acham que tem diferença nas calorias? É um mito ou é verdade? É um mito, exatamente. O alimento integral e o alimento pão, por exemplo, pão branco, arroz branco, todos eles têm praticamente a mesma quantidade de calorias. Porém, o integral é mais saudável. O alimento integral, ele é rico em fibras, ele é rico em vitaminas, em minerais. E quando esse alimento passa por um processo de refinamento, ele perde essas fibras, ele perde esses nutrientes e essas vitaminas. Então, o alimento integral, ele não engorda mais do que o alimento que foi processado e refinado, mas ele é mais saudável por conta desse processo de refinamento. Por isso que o que acontece quando a gente refina um alimento, por exemplo, o arroz? Eles tiram todas as camadas externas do arroz, que são cheias de fibras, e mantém só aquela parte mais branquinha, que é mais bonitinha para vender, só que a dali tirou praticamente todos os nutrientes desse arroz. Então, sim, o alimento integral, ele não é mais calórico, é quase a mesma coisa. Agora vamos para o segundo tópico de hoje. Beber água ajuda a emagrecer? Vocês acham que se você toma mais água, você tem mais possibilidade de emagrecer? Mais do que uma pessoa que não toma tanta água? Sim, beber água, sim, ajuda a emagrecer, sim. O que acontece? Nosso corpo, ele não sobrevive sem água, de forma alguma. Porque todas as nossas funções, tudo que acontece no nosso corpo depende de água para acontecer. Então, até mesmo a queima de gordura, a eliminação de toxinas no nosso organismo, tudo isso depende da ingestão de água, tá? Quando você toma água e você já está fazendo uma alimentação mais saudável, está fazendo exercício físico, isso acelera o seu processo de emagrecimento. Você quer saber, assim, mais ou menos quanto de água você precisa tomar? Você vai pegar o seu peso vezes 35. Essa é uma continha assim mais básica para determinar quanto de água que você deve tomar para estar mais saudável. Lembrando que a água que você toma durante os treinos não entra nessa quantidade de água, porque durante o treino você vai suar mais, você vai precisar repor esse líquido perdido. Em dias de muito calor, por exemplo, como hoje, que eu estou suando aqui, também a gente precisa de mais água. Em questão da água, ajuda a ir no banheiro, a fazer o cocô, eliminação de toxinas. Então, se você não toma muita água, o que acontece? Você acaba ficando ressecada. Inclusive vai dar dificuldade para ir no banheiro, quando for fazer cocô vai sentir dor. Por quê? O nosso corpo ele precisa de água para todas as funções, lembra que eu disse? E se você não está ingerindo a quantidade de água necessária, o seu corpo ele vai precisar tirar água de algum lugar. E aí o que ele acontece? Ele vai lá no seu intestino, o seu corpo que é muito inteligente, ele vai lá no intestino, porque lá no intestino tem uma quantidade um pouquinho maior de água,
porque é lá que a gente absorve alguns nutrientes. Então, o que acontece? Ele vai lá no intestino e fala assim, olha, eu vou precisar dessa água que tá aí, porque essa pessoa aqui não tomou água hoje. Aí o que acontece? O seu corpo vai reabsorver a água do seu cocô. Isso mesmo. Então, se você não sabia disso, presta atenção. Se você não tomar água, o seu corpo está tomando água do seu cocô para conseguir funcionar corretamente. Então, não tome água do cocô, tome água normal, tome água filtrada, tá? Hidrate o seu corpo para que você consiga se manter mais saudável também. Me diz aí se vocês sabiam disso, que o seu corpo absorve a água que fica lá no cocô. Fala aqui pra mim se vocês já sabiam disso. Agora vamos pro nosso terceiro tópico de hoje. Dormir mal, dormir pouco engorda? É verdade ou é mito? O que vocês acham? Vocês acham que a pessoa que dorme bem e a pessoa que dorme mal tem alguma diferença? O que acontece? Quando a gente dorme mal, o nosso corpo acaba produzindo muito cortisol, que é um hormônio que é ligado ao estresse do nosso dia a dia. Então, quando a gente tem mais cortisol, a gente se sente mais estressado, mais cansado, mais irritado. E essa quantidade de cortisol contribui para acúmulo de gordura. Então, já colocando um bônus aqui com esse de dormir mal, eu vou colocar mais um. Dormir mal engorda e ser muito estressado também engorda. Infelizmente, a gente tem que se controlar. Por isso, sim, Modesto, por isso que tá com a barriguinha, tem que dormir bem. O que acontece? Esse hormônio do cortisol, ele é liberado no nosso corpo. Quando ele está em taxa normal, ele é benéfico, porque o que acontece? Geralmente, entre 5 e meia, 6 horas da manhã, o nosso corpo tem um pico de cortisol. Pra quê? Pra gente acordar e começar bem o dia. Então, o cortisol, ele é importante. Você precisa dele para você estar mais ativo, mais ativa, para que você consiga fazer as coisas que você precisa fazer no seu dia. Só que o cortisol em grande quantidade, ele vai ativar processos do seu corpo, que são muitos processos que não dá para explicar tudo agora, mas ele vai ativar processos que vai fazer o quê? Acumular a gordurinha. E se a gente dorme bem, nosso corpo consegue eliminar essas gordurinhas. Rapidinho, deixa eu só explicar uma coisinha do sono. Quando a gente dorme, é quando o nosso corpo se recupera, se regenera e faz a limpeza. Então imagina assim, você dorme e o seu corpo ele começa a trabalhar para limpar tudo que precisa ser limpo durante a noite, que é o horário que você tá deitado, tá descansado, tá dormindo. Então o seu corpo ele trabalha para limpar, tirar a toxina, fazer o seu intestino ficar preparado para eliminar o que precisa ser eliminado, faz a renovação celular, que vai ajudar a gente a ter a pele mais bonita, o cabelo mais bonito, melhorar as funções dos nossos órgãos. Agora imagina, se você dorme muito pouco ou se você dorme mal, não dá tempo do seu corpo fazer essa faxina inteira e liberar o que precisa ser liberado. E aí o que acontece? Você acaba acumulando toxinas, acumulando coisinhas que não deveriam estar ali. Porque se o seu corpo tivesse feito a faxina, você estaria acordando mais descansado, mais descansada. Muitas pessoas acordam muito cansadas exatamente por isso, porque o corpo não conseguiu eliminar e fazer toda a faxina que deveria ser feita durante a noite. Por isso, dormir mal engorda sim! E se você tá gostando aqui das dicas de tudo isso, curte aí, ajuda na live para divulgar mais para as outras pessoas e eu trazer sempre mais conteúdos como esse para vocês. E vamos para o quarto tema, o quarto tópico de hoje, o quarto e penúltimo, que são só 5. O dia do lixo estraga a dieta? Alunas estão falando que não, isso é um mito. Primeiro que
todo mundo conhece como dia do lixo, mas eu não gosto de falar que é lixo. O nosso corpo não é lixeira para jogar lixo. É um dia livre. É um dia que você deu um descanso e você vai receber uma pequena recompensa pelo que você fez durante a sua semana. Então, eu não considero o dia que você tira um momento para confraternizar com outras pessoas, para socializar, para sair com o mozão, para comer alguma coisa diferente, alguma coisa gostosa. Isso, pra mim, não é o dia do lixo. Pra mim, isso é uma liberdade. Essa é a palavra. Se você faz na maior parte da sua vida, na maior parte do seu tempo, uma alimentação correta, se você se alimenta bem, se você faz exercício físico, se você toma água para não tomar água do cocô, se você faz tudo certo, não vai ser um dia livre que você vai comer algo bem calórico, bem gostoso, que vai atrapalhar a sua dieta. Na verdade, o dia livre, dia não, né? Vamos lá, gente. Uma refeição livre, não precisa ser um dia inteiro também. Mas a refeição livre, ela pode te ajudar na dieta e ajudar muito. Por quê? Quando você está focado na dieta, fazendo alimentação, comendo certinho, fazendo seus exercícios, você se sente bem. Mas aí você começa a conviver com outras pessoas, porque a gente não vive sozinho. A gente vive em sociedade, a gente tem amigos, a gente tem namorado, namorada, marido, mulher. A gente convive com outras pessoas. E aí o que acontece? É muito ruim emocionalmente você estar em vários ambientes onde você acaba não confraternizando, não trocando experiências com essas pessoas. Então, o dia livre, essa alimentação livre, essa refeição livre serve para você criar vínculos, para você se dar ao luxo de comer alguma coisa diferente e que você goste de comer, para que você tenha esse alívio mental. Quando você está começando uma alimentação nova, que você quer mudar a sua alimentação, você quer começar a comer melhor, você quer começar a fazer exercício físico, você começa com tudo. E aí você vê que quando você não tem esse dia livre, você se sente sobrecarregado, fala assim, nossa, eu não tô aguentando mais, eu não quero mais comer ovo, eu não aguento mais ver brócolis. É uma delícia, mas todo dia você acaba enjoando. E você fazer um dia livre, uma refeição livre, vai tirar esse peso das suas costas, vai te deixar emocionalmente mais feliz, mais alegre, mais saudável mentalmente para continuar a sua refeição, para continuar a sua alimentação saudável. Porque a alimentação saudável, dieta saudável, é a dieta que você consegue seguir, é o que você consegue fazer. Não adianta fazer algo muito restrito por muito tempo se você vai desistir no meio do caminho. Então, eu sempre falo para as minhas alunas, façam uma refeição livre por semana. Porque uma semana é um tempo bom para você pensar assim, olha, eu vou comer certinho essa semana, porque na sexta-feira eu tenho um aniversário, eu tô louca pra comer aquele bolo de aniversário. Ou eu vou fazer essa semana inteira certinha, porque no domingão tem um churrascão e eu vou tomar minha cerveja. Então a gente faz trocas saudáveis. E uma semana é um período muito bom pra você adaptar isso e não atrapalhar na sua dieta. Vamos para a o quinto e último tópico de hoje, que tem um bônus também que eu quero falar com vocês. Vamos lá. Jejum intermitente emagrece. Se o jejum for bem feito e se depois você não se entupir de comida, sim, o jejum pode ajudar e muito no processo de emagrecimento, tá? O jejum intermitente é uma estratégia alimentar que você usa para o quê? Para ter uma renovação de células. Até a Janaína já escreveu aqui também. Você renova as suas células. O jejum intermitente ele é muito benéfico para a saúde também. Ele ajuda muito na saúde em diversos pontos, tá? Porém, tem algumas reticências aí.
Jejum intermitente é para todo mundo? Não, não é para todo mundo. Por quê? Jejum intermitente, você passa um grande período de tempo sem ingerir nada, você não se alimenta. Pessoas que têm gastrite, refluxo, problemas estomacais, podem sentir uma piora no quadro quando fazem o jejum intermitente. Não são todas as pessoas, tá? Algumas pessoas conseguem fazer. O que a gente indica, tá? É você fazer o jejum intermitente tomando um chá sem açúcar, sempre ingerindo líquidos durante o período, porque esses líquidos não têm calorias, então você pode tomar. Mas eu sempre digo, se você tem algum desconforto estomacal, se você tem algum problema gastrointestinal, faça com moderação, tome cuidado para ter certeza se não vai atacar o seu estômago e não vai doer. Tá, dito isso, pessoas que têm hipoglicemia também tem que tomar cuidado, porque a glicemia pode baixar demais e a pessoa passar mal, sentir tontura, fraqueza, escurecer as vistas. Quem tem diabetes pode fazer, porém, faça o teste com você, tá? Tudo que eu tô falando aqui não é regra específica. Você deve procurar o seu médico se você tiver com alguma dúvida, ou você pode fazer um período menor para ver como que você se sente também, tá? O que acontece? Você não precisa ir lá e fazer 24 horas de jejum. Na verdade, a indicação que a gente sempre fala é que o jejum ele deveria fazer parte da vida de todo mundo. O normal do ser humano seria fazer 12 horas de jejum todos os dias. Que o que é? Por exemplo, você jantar às 7 da noite, ir dormir e só tomar o café da manhã às 7 da manhã. Isso é um jejum que deveria ser normal para todas as pessoas. Porém, com tanta diversidade de alimentos, e às vezes a gente sai e acaba ficando muito tarde, come fora do horário, tem que trabalhar, acorda muito cedo, come de novo. Então, muitas pessoas não fazem as 12 horas de jejum, mas essas 12 horas deveria ser assim, meio que regra para todas as pessoas, pra gente ter aquela renovação celular. Lembra que eu falei do sono? Que durante a noite, enquanto a gente dorme, a gente faz a limpeza do nosso organismo. Agora imagina, se nós estamos nesse processo do sono, da noite, fazendo essa limpeza do nosso corpo, se a gente come muito tarde e vai dormir, o nosso corpo vai ter que dividir a atenção. Imagina que quando a gente dorme, tem uma pessoinha que vai fazer uma faxina no nosso corpo inteiro. Só que se a gente come, precisa fazer a digestão. E essa pessoa vai ter que fazer a digestão e fazer a faxina. Ela vai ter que fazer muita coisa ao mesmo tempo. Ela não vai conseguir fazer a limpeza correta durante a noite, porque você comeu e foi dormir. Então isso também pode atrapalhar o seu emagrecimento, tá? Agora, o jejum intermitente, pra mim, o de 16 horas é o mais indicado, porque ele vai trabalhar a renovação celular e vai ajudar a emagrecer. Só que, como foi dito aqui, é por vocês mesmos. Se vocês fizerem muitas horas de jejum e depois do jejum se entupir de comida, comer um monte ou comer coisas muito calóricas, não vai adiantar nada. Pode, inclusive, piorar a situação e você acabar engordando. Nosso corpo, ele trabalha para a sobrevivência, para a nossa sobrevivência. Então, o que acontece? Se você fica muito tempo sem comer e, de repente, você come algo muito calórico, o seu corpo fala assim, opa, peraí, vou armazenar, porque essa doida aí, ó, tá ficando muito tempo sem comer e eu não sei pra onde que eu vou e eu preciso de nutriente. E essa comida muito calórica, ela é muito pobre em nutrientes. Tem diferença de uma comida cheia de vitaminas, minerais, que vão te nutrir, para um alimento que só vai encher barriga. Tem uma grande diferença. Então o seu corpo, quando você come algo muito calórico, por exemplo, se você quebra o seu jejum comendo um pedaço de pizza,
que quase não vai ter nutrientes, o seu corpo vai tentar guardar tudo aquilo porque tá faltando nutriente para ele. E já que não tem da onde tirar, ele vai tentar aproveitar ao máximo aquilo. Então, sim, o jejum intermitente, ele emagrece, ele ajuda muito no processo de emagrecimento, mas ele precisa ser bem feito. E a quebra do jejum e o início do jejum também. A sua última refeição para começar o jejum precisa ser uma refeição mais pobre em carboidrato, para você não sentir tanta fome durante o jejum. E a primeira refeição, para quebrar o jejum, precisa ser uma refeição mais leve, algo mais líquido. Por exemplo, um iogurte é uma ótima opção para quebrar o jejum, tá? Mas tudo isso deve ser cuidado e estudado pessoa a pessoa. E se eu for falar só sobre o jejum intermitente, eu passo aqui 2 horas falando. Então, vamos lá. O que eu também disse que eu daria aqui no final? Um bônus, tá? Então, pra gente já partindo pro final dessa live de hoje, qual que é o bônus que eu quero falar pra vocês aqui, que é mais um tópico? Será que é mito ou verdade? Já falando do jejum intermitente, vocês acham que treinar em jejum emagrece? O que vocês acham sobre isso? Gente, treinar em jejum não emagrece mais e nem queima mais gordura. É mito! Sim, o corpo precisa de energia para que você faça um treino bem feito. E a energia do nosso corpo, ela sai de onde? Dos alimentos que a gente ingere. Quando você vai treinar em jejum, o seu corpo ele tá fazendo a renovação celular, ele tá se limpando, ele tá eliminando toxinas. E o exercício físico vem e dá uma porrada no seu corpo. Você não vai ter energia para fazer um treino bem feito, você não vai ter pique, você vai se sentir mais cansado, não vai conseguir fazer o seu melhor naquele treino porque você tá sem energia, porque você tá sem nutrientes, tá? Por que tanta gente fala sobre o treino em jejum que queima mais gordura? Porque quando nós estamos fazendo jejum, o nosso corpo passa por alguns processos metabólicos que ajudam sim a queimar a gordura. Mas se você treina em jejum, dependendo da intensidade, você pode, ao invés de perder gordura, você perder massa magra, você perder músculo. Se a gente precisa de energia para fazer o exercício, se a gente precisa estar bem para fazer esse exercício e não tem nutriente no nosso corpo, ele vai buscar da onde está mais rápido para dar energia. Então ele busca do músculo. E aí o que acontece? Muita gente acaba fazendo jejum intermitente e treina em jejum, acaba ficando mais flácido, mais flácida, músculo fica mais molinho. E aí o que acontece? Você perde o músculo e perde e a gordurinha fica mais evidente, fica mais molinha, tá? Alguns estudos mais recentes, alguns artigos científicos muito bons falando sobre isso, que foi feito um estudo com 200 pessoas, 100 fizeram exercício em jejum e 100 fizeram exercícios alimentados. E no final, comparando, quem treinou em jejum não teve nenhum benefício. E quem treinou alimentado, o que aconteceu? Ganhou massa muscular, tava com mais energia, conseguiu se empenhar mais no treino. E gente, era isso que eu tinha pra falar pra vocês sobre os mitos e as verdades alimentares aqui. Trouxe até alguns bônus também. Eu espero que vocês tenham gostado. Toda terça-feira, às 20h02, eu vou estar aqui com vocês fazendo essa live da Leve Vida. Uma live para trazer uma vida mais leve para vocês. Então não se esqueçam, eu sou a Paula Faria e sou a sua mentora para ter uma vida mais leve. Um beijo e até a próxima live. Tchau!